Olá, minha gente! Então, vamos lá com a dica de português, né, por contagem regressiva do TRT da 11ª região. Olha só, em 2016, vamos falar assim, porque é o que a gente tem aí como provas recentes, né? A FCC apostou muito no sujeito oracional em suas provas, então vocês fiquem atentos, não deixem de observar bem as construções, não é, de sujeito oracional. A gente sabe que a FCC aposta muito no que, pronome relativo, e às vezes faz uma maquiagem aí no que da conjunção integrante, não é? Que é, na verdade, a partícula que aparece no sujeito oracional. Agora, nós não podemos nos esquecer de que o sujeito oracional pode ter o que? Conjunção integrante? Sim, mas essa oração também pode ser reduzida. Esse sujeito oracional também pode aparecer com o verbo no infinitivo. Então, simplificando, né? O sujeito oracional pode ter o quê? Conjunção integrante mais o verbo conjugado ou o verbo no infinitivo, não é? Não importa. Então, olha o que eu fiz. Eu coloquei 3 exemplos aqui para nós nos lembrarmos de qual raciocínio facilita a nossa vida nessa hora, certo? Que é para que você tenha um excelente desempenho. Veja aí. Convém que comam tudo. Então, como é que a gente pensa aqui, não é? Nesse caso, para a gente poder reconhecer que o sujeito oracional, nós estamos enxergando aqui 2 formas verbais e um que, não é isso? Então, vejam, a gente separa as 2 orações, não é? Um verbo para lá, um verbo para cá, e esse convém, não é? Que está aqui nessa primeira oração e que eu não estou vendo sujeito nenhum para ele, vamos dizer assim, eu faço a perguntinha para ele. O que é que convém? A minha resposta é que comam tudo. Olha, na minha resposta apareceu o verbo, então eu já entendi que aqui eu tenho um sujeito oracional. E aí vamos fazer a troca pelo isso. Ó o balãozinho, representando aí o raciocínio de vocês. Aí eu faço assim, acompanhe minha setinha aí. Isso convém. Tá vendo? Então, quando eu consigo encaixar o isso, como se ele estivesse aqui, né? Olha lá. Isso convém, eu entendo que esse isso está representando o sujeito oracional que comam tudo e, de fato, ele determina o comportamento do verbo aqui em terceira pessoa do singular. Ok? Então, vejam. Se essa troca pelo isso funcionou, é porque esse que realmente é uma conjunção integrante, que a gente brinca que é um CSI, né, pessoal? E aqui embaixo, convém comer tudo. Vejam, mesmo com o verbo no infinitivo aqui, existe a possibilidade de ainda termos um sujeito oracional. Então, eu vou fazer o mesmo raciocínio. O que é que convém? Comer tudo. Opa! No meu sujeito apareceu o verbo, então eu já sei sujeito oracional. Faço a troca pelo isso, e aí vou entender que isso convém. Verbo em terceira pessoa do singular. Fechamos? Depois a gente tem, espera-se que vocês sejam aprovados. Vejam só, as formas verbais estão sublinhadas, existe um que aqui, não é? E o sujeito do espera-se, para mim não ficou claro, então eu vou aqui. O que é que se espera? Que vocês sejam aprovados. Tá vendo? Então, de novo, nós temos um sujeito oracional, troco pelo isso e faço lá. Isso se espera ou isso é esperado. Ok? Então, vamos ver uma coisa. Passando a régua aqui, minha gente. Passando a régua. A gente pode ter um sujeito oracional com a conjunção integrante, pode ter um sujeito oracional com o verbo no infinitivo, e nós não podemos nos esquecer de que, com a conjunção integrante, né, na oração principal, aqui no espera-se, pode aparecer este ser também, e ainda assim, a gente continua com o sujeito oracional. Quem é esse ser? Para quem não lembra, é o pronome apassivador. Ok? Pronto. Então, 3 exemplos que fecham aí todo o raciocínio do sujeito oracional
para que você não se esqueça de que ele existe, tá certo? Vejam que o espera-se aí, eu esqueci de colocar, mas fica em terceira pessoa do singular também, tá certo? Pessoal, um abraço, até a próxima.